Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Predo Colfane. Quando a gente fala de filmes, séries e desenhos que são lançados ao redor do mundo todo, a gente também tem alguns países que têm certas culturas que impedem que certas coisas sejam exibidas, e dessa forma a gente tem a famosa censura. Em Miraculous, por mais inofensivo que o desenho pareça, tem muitas coisas que são censuradas e até mesmo episódios que são banidos de alguns países. E bom, no vídeo de hoje a gente vai falar de algumas cenas e episódios que acabaram sendo pegos pela censura, e você vai ver que alguns até fazem sentido, mas outros são puro preconceito. Mas enfim, se você tá curioso e quer saber mais, se prepara e bora começar. Essa pauta de censura em Miraculous ficou muito famosa principalmente por causa de uma versão da série, que inclusive foi por causa dela que eu acabei conhecendo essas cenas que são censuradas, que é a versão persa do desenho. Por várias questões de cultura e conservadorismo, muitas coisas que acontecem na série não são permitidas na versão persa, e episódios e personagens acabam perdendo um pouco o sentido porque sofrem muito com a censura. As roupas de algumas personagens femininas acabam sendo pegos pela censura. A primeira delas foi a Nora, que é uma lutadora, e por isso ela usa roupas próprias pra luta, e obviamente mostra muito mais o corpo dela, mostra os músculos que ela tem, porque ela é uma lutadora. E justamente por deixar os seus braços e a barriga à mostra, na versão persa, a sua barriga e seus braços foram cobertos com um tecido amarelo, que é da mesma cor da sua roupa. Mas isso só aconteceu no episódio A Nancy, onde ela tem muito destaque, e acaba que quando ela aparece em outras cenas, em momentos que ela não é tão relevante assim, eles acabam dando zoom em alguma parte da cena aleatória, para que ela não apareça, e consequentemente eles não tenham que editar. Mas não foi só a Nora que sofreu esse tipo de censura, a Audrey Bourgeois também acabou sendo pega pela censura persa. Nessa versão, ela acaba ganhando mais um pouco de roupa na parte de cima do corpo, e da mesma forma como aconteceu com a Nora, quando ela não tem uma participação muito importante, eles acabam também dando zoom em alguma parte da cena. A segunda coisa que é muito censurada nessa versão é qualquer demonstração de afeto. Isso inclusive é algo bem atual que aconteceu na quarta temporada lá no episódio Lastimador. Basicamente lá em Lastimador, a Alia depois vai conversar com o Nino quando ele tá akumatizado para convencer ele a desistir de ser akumatizado. E justamente nessa cena ela acaba abraçando ele, justamente porque eles são namorados, então é normal isso. Mas como essa cena é muito importante, eles não poderiam só removê-la de uma vez por todas, eles acabaram cortando algumas falas, reajustando elas e deixando a tela congelada em uma cena do episódio, e que perdeu muito sentido na verdade. Outro episódio que sofreu muito por causa dessa censura de afeto foi o episódio Kamaleoa. Pra você que não lembra, Kamaleoa é basicamente um episódio onde tem muitos beijos, porque a akumatizada ela meio que ataca dessa forma, e por causa disso, esse episódio foi muito censurado. Mas logicamente eles não poderiam cortar todas as cenas de beijos, porque senão ia perder o sentido do episódio, então eles acabam fazendo a mesma coisa, dando zoom em personagens e em cenas aleatórias. E a terceira coisa que também é barrada em várias partes da Persa é a rivalidade entre personagens. Dessa forma, um episódio que também sofreu com isso foi o mesmo episódio que sofreu por causa dos beijos, Kamaleoa. Em Kamaleoa, o ponto alto do episódio é literalmente ver a rivalidade entre a Marinette e a Layla. É nesse episódio que a gente vê que as duas realmente não se dão muito bem. Inclusive o card final do episódio, onde mostra literalmente uma rivalidade entre as duas, ele foi simplesmente excluído e deixaram ali o finalzinho como se fosse os créditos passando, sem o card final. E como esse episódio tem basicamente demonstração de afeto e rivalidade, esse episódio perdeu totalmente o sentido, porque eles cortaram todos os beijos, demonstração de carinho e também tiraram a rivalidade, então o episódio ficou sem graça, não faz nem sentido o episódio. Mas agora vamos sair um pouco da Pérsia e vamos pra Arábia Saudita, que acabou não censurando, mas sim banindo alguns episódios. Não se sabe o motivo exato, mas os episódios Copycat e War Dead acabaram sendo banidos na região e nunca foi explicado de fato qual foi o motivo disso. Além disso, nessa versão, a abertura da série ela é totalmente alterada. A parte que o Adrian levanta e dá a bolsa pra Marinette lá na abertura, acabou também sendo cortada e a abertura é um pouquinho menor por conta disso. O terceiro país que já censurou bastante é a Rússia. Olha só que atual, né? Pra você que não sabe, a Rússia é um país extremamente homofóbico, ou seja, qualquer material, qualquer indício de símbolo ou demonstração de afeto, que sejam de pessoas LGBTQIA+, são fortemente censurados no país. A primeira grande censura da Rússia por conta disso foi lá no episódio Reverser, onde basicamente ele foi banido da região por conter o personagem Mark, que faz parte da comunidade LGBT, além, é claro, de rolar ali um romancezinho entre ele e o Nathaniel, que a gente percebe durante o episódio, e por conta disso o episódio inteiro foi banido. E pra você ter uma noção
noção como a censura em cima desses dois personagens é muito forte, um dos episódios de Miraculous Segredos, que se chama Mark e Nathaniel, também foi banido no local. Mas se você acha que parou por aí, bom, você tá muito enganado. O filme Miraculous Road Nova York acabou também sofrendo uma censura por conta da Rússia. Basicamente, nesse filme a gente tem a Majestia junto com a sua esposa e elas sofreram uma censura muito grande, tanto que muitas falas que elas dizem na versão russa foi alterada. Mas não foi só a Rússia que censurou a Majestia com sua esposa, a Indonésia também acabou fazendo isso. Ainda nessa onda da Rússia tem uma coisa que eu achei muito besta que acontece lá em Lastimador. Basicamente tem uma cena lá em Lastimador que a Alia tá conversando com a Marinette, falando que ela tava meio triste porque ela começou a mentir pro Nino, e o pai da Marinette entrar no quarto delas pra poder chamar elas pra jogar videogame. Mas acaba que nesse momento que ele entra no quarto e ele vai chamar elas pra jogar, acaba que aparece um arco-íris atrás dele, e essa cena foi cortada. Sim, eles cortaram essa cena justamente porque tem um arco-íris que seria um símbolo da comunidade LGBT, e o Tom perde sentido na cena, porque ele vai falar e acaba sendo cortado, então não faz sentido nenhum ele tá ali. Uma outra censura que teve, que eu não entendi muito bem o porquê, foi lá na segunda temporada, na versão em mandarim. Essa censura veio lá na cena final da segunda temporada, onde a Marinette dá um beijo no Adrian, e essa cena, que seria também demonstração de afeto, acabou sendo censurada na China. Outro episódio que acabou sendo censurado foi o episódio Killing, lá na França. Essa censura eu acho que é a mais recente desse vídeo, e inclusive aconteceu há muito pouco tempo atrás, e deixou todo mundo chocado. Basicamente, nesse último domingo, dia 6 de março, acabou que a França lançou o episódio Killing oficialmente, e chamou muita atenção, porque o episódio em si tem 22 minutos, mas nessa versão ele tem apenas 18. Se você assiste o episódio na versão em francês, você percebe que toda a questão de xenofobia que a Sabine sofre acabou sendo cortada do episódio. Dessa forma a gente não vê o motivo da sua acumatização, a gente não vê a briga dela com o cobrador, a gente não vê a discussão dela com o policial e não vê nem sequer a sua acumatização. É como se tudo isso simplesmente nunca tivesse acontecido. Com esse corte, na verdade, o episódio acabou não perdendo sentido, mas a gente não sabe o porquê ela foi acumatizada. Basicamente a gente vê a Marinette pegando as flores e depois ela vê alguns carros de polícia e também um helicóptero voando e ela percebe que aconteceu alguma acumatização. E claro, só depois disso a gente tem a cena que a Ladybug chega, acaba encontrando com a Killing e a gente tem basicamente o ponto de vista da Marinette, a gente não vê o que acontece com a Sabine. O Thomas acabou comentando sobre isso no Twitter, ele disse que a TF1, que é a emissora francesa, produz os episódios junto com eles, mas que se elas quiserem cortar alguma coisa porque acham meio insensível pro público infantil, eles têm o direito de fazer isso. De fato foi algo que muitos fãs não entenderam, porque eu principalmente achei que a questão de xenofobia foi muito bem tratada, foi tratada com muita sensibilidade, e eu até agora não entendi exatamente por que eles cortaram. Mas enfim, se a gente pensar pelo lado bom, eles ficaram sem 3 minutos de uma animação ruim. Mas é claro que essas censuras e episódios banidos são só algumas das várias e várias censuras que a série acaba sofrendo. E se vocês quiserem eu posso trazer um outro vídeo falando de outras censuras, principalmente da primeira temporada, que tem algumas bem interessantes. Mas enfim, comenta aí embaixo o que você acha sobre esses episódios e cenas censuradas, qual que é a sua opinião sobre isso, que eu vou estar lendo todos os comentários. E bom, ficamos por aqui com mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, e se você quer receber novos vídeos sobre Miraculous, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Eu espero vocês em breve. Até mais e tchau! Daqui a pouco vão censurar o Adrian por ser um sentimonstro.